Bom dia, povo de Deus! Tudo bom com vocês? Antes de mais nada, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, muito obrigado. Hoje eu gostaria de, bem brevemente, ajudar os católicos a ajudarem os protestantes. Ou simplesmente, se você é protestante e está assistindo, ajudar você a entender as coisas que infelizmente estão te limitando. Eu acho isso importante porque tem muito católico que quer ajudar os protestantes, mas eles não sabem aonde estão exatamente os problemas que tem nos protestantes para que eles possam ser ajudados. E só para avisar, eu chamo de protestante, não de evangélico, porque evangélico é quem vive o evangelho. Quem vive o evangelho são os santos, os católicos de mais alto nível. Não dá para ser protestante e santo, infelizmente. Você não está seguindo a palavra de Jesus sendo protestante. Lembrando que Jesus prega a obediência, e os protestantes protestam, que é a desobediência. E por aí vai. Eu vou citar 3 pontos que eu acho que são de suma importância para a gente entender quais são as limitações e dificuldades e barreiras que o inimigo colocou na vida das pessoas que infelizmente ainda são protestantes. Porque se temos uma caminhada numa escada, rumo à santidade, rumo ao céu, o protestantismo ele não está no chão, ele não está no nível 0 como os ateus. Eles já subiram um pouquinho, mas ainda não chegaram no primeiro degrau, que é ser iniciado na Igreja Católica, que é a Igreja de Jesus, que é a Igreja de Deus. Então, bem resumidamente para vocês, os 3 pontos rapidinho. Solta a vinheta. Eu não tenho vinheta. Para quem não está sabendo, os anônimos, os hackers, invadiram o Vaticano e eles descobriram diversas coisas. No final desse vídeo eu vou colocar uma das coisas que eles descobriram. Fica ligado até lá. Primeiro ponto, primeira dificuldade dos protestantes. Eles não enxergam a profundidade da palavra de Deus. E por que isso acontece? Porque eles não têm tradição, porque eles não têm uma linha de estudos. Perceba, a Igreja Católica existe há pelo menos 2000 anos. Nesses 2000 anos são diversos doutores, santos, gênios, pessoas que além dessas capacidades que eu acabei de citar, eram permitidas por Deus para estarem estudando a santa palavra de Deus. Não basta você ser santo, não basta você ser magnificamente inteligente, não. Você tem que estar no magistério da Igreja Católica para poder interpretar a palavra de Deus, que é bem diferente de você ler a palavra de Deus. E nisso Jesus é categoricamente preciso no Evangelho ao ordenar os sacerdotes, porque senão, se qualquer um pode interpretar, vira uma zona, vira o que nós temos hoje em dia. 30 mil seitas protestantes diferentes falando, não, eu sei a verdade, eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. E a ovelha vai para onde? Para a igreja fundada por Jesus, a Igreja Católica. Mas infelizmente ela é confundida por essas seitas que acham que encontraram a verdade, que nos seus 30 anos de vida um pastor acha que entendeu as Escrituras, que é um processo contínuo de 2000 anos ininterruptos de pesquisa e estudo da Igreja Católica. Se você não tem 2000 anos de estudo, você não começou nem a entender o que é a Bíblia, que por sinal os protestantes não entendem o que é a Bíblia. Bom, mas vamos ao ponto de fato que eu quero tocar aqui hoje. Eles não conseguem ver a profundidade da palavra de Deus. Por que isso? Quando você cita para um protestante alguma coisa que não está nitidamente, especificamente, literalmente escrita na Bíblia, ele vai falar, onde é que está isso na Bíblia? 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 E ele acha que se não está na Bíblia, não é para ser, não é para existir. Inclusive os ônibus que passam na rua que não estão citados na Bíblia provavelmente não existem, porque não está na Bíblia. Imagina dessa forma, imagina que o nosso corpo humano é um livro. E aí, as pessoas que não estudam, que não têm a permissão, que não são médicos, que não vão a fundo, que não vão no profundo do que está escrito nesse livro, não entendem o livro por completo. Eles ficam só na superfície e acham que aquilo é tudo, mas não é. Exemplo, a pessoa está me observando. Eu sou um livro, um corpo humano, um livro. Ela vai ver que eu tenho olhos, vai ver que eu tenho boca, vai ver que eu tenho nariz. Vai falar, isso existe, estou vendo. Mas aí se vem um médico que estudou 2000 anos o corpo humano e fala assim, o corpo humano tem coração. O protestante vai olhar e vai falar assim, coração? Não estou vendo coração aqui. Não tem coração. O coração não existe. Aí ele ainda vai mais fundo. Ele vai falar, o coração bombeia sangue. Sangue também existe. Aí o protestante vai falar, sangue? Eu não estou vendo sangue, eu não estou vendo coração. E agora você vai falar que ele bombeia sangue? Isso é heresia. Isso não está na palavra de Deus. Não está no livro. Eu não consigo ver. Não está literal ali. Cachorro! E aí, se você for mais fundo ainda, for falar de oxigênio, de célula, de molécula, de organismo que trabalha junto, ele vai falar, não existe nada disso, quanto heresia, não. Entendeu o problema do protestante? Ele não consegue ver a profundidade, porque ele não tem tempo de vida para estudar e entender.
E não precisa ter, a gente já tem a igreja que faz isso há 2000 anos. É que nem você falar assim, eu quero fazer um computador. Hoje, 2020, eu quero fazer do zero um computador. Você vai demorar a sua vida inteira e você vai fazer um computador talvez do tamanho de uma casa, de tão grande que é como eram os primeiros computadores. Ao invés disso, se você for inteligente e pegar o estudo que já existe de computador há tanto tempo, fazer uma faculdade de 4 anos e aprender a montar um computador, em 4 anos você vai conseguir pegar o que já estudaram, subir naquele conhecimento e montar um computador como esse, pequeno, que cabe em cima de uma mesa. Entendeu a diferença? É por aí, profundidade. Cada linha, cada versículo da Bíblia, Deus pensou ele exatamente daquela forma, sem nenhuma encheção de linguiça. Toda palavra era para estar ali, cada palavra tem um sentido, um significado preciso. Não foi escrito por humano, mas foi inspirado por Deus. Deus não bota palavras bonitas, aleatórias, para deixar o texto grande. Ele tem que deixar do tamanho que é para ser. Então, cada versículo bíblico, dali você tira milhões de verdades. Dali você tira milhões de pregações, milhões de livros. Tem tanta coisa escondida ali na palavra de Deus que a gente não tem como chegar em 100 anos de vida. A gente precisa ver quem já estudou isso, que pegou o estudo do que estudou antes, que pegou o estudo que estudou antes. Isso é tradição que a Igreja Católica mantém. O magistério é o único autorizado a isso, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Ponto número 2, para a gente entender outro problema dos protestantes. Eles têm menos livro na Bíblia. Lá durante a Reforma Protestante, Lutero, no alto da cátedra de Satanás, quando ele resolveu se julgar Deus e remover livros da Bíblia, porque um ser humano não pode chegar assim, pegar a Bíblia e falar, ah não, Evangelho de João, não gostei, corta, vou fazer minha igreja sem o Evangelho de João porque não gostei. Você está se achando quem? Deus, para dizer o que tem e o que não tem na palavra, na Bíblia, né? Na palavra de Deus, que seja. Mas você não pode fazer isso, senhor Lutero. Os protestantes têm menos livros na Bíblia, se eu não me engano 7. Então isso é mais um dificultador deles entenderem de fato a verdadeira doutrina de Deus. Então, esse é o segundo ponto. Dificuldade número 3 dos protestantes. Eles não buscam conhecimento de forma alguma que não seja do pastor ou da própria interpretação da Bíblia que é errada. E por que eu digo isso? Se vocês não sabem, eu tenho um canal no YouTube. E aqui, diversos vídeos recebem toneladas de comentários de protestantes que eu, com todo amor e carinho, respondo. E eu observo o mesmo comportamento em 99% deles. O que eu quero dizer é o seguinte, se alguém prega para eles que a Igreja Católica adora imagem, isso entra na cabeça dele, fica, ele vai lá, lê a passagem com a interpretação errada, porque tem que ver o contexto, a situação, o local, que enfim... e assume para a vida dele que a Igreja Católica adora imagem e ponto final, acabou. Ele não vai atrás da informação, ele não vai procurar saber se a Igreja Católica adora imagem, não adora, já está dito aqui. Ele não vai num templo da Igreja Católica conversar com o padre e falar, olha, padre, você é tão burro ou cego, eu não consigo entender, senhor padre, aqui diz na palavra de Deus, na Bíblia, não pode adorar imagem, por que vocês adoram imagem? Você não consegue ler isso, padre? Ele não faz esse mínimo, entendeu? De ir atrás para entender. Porque aí o padre explicaria para ele que a gente não adora imagem. Ele assume o que o pastor diz e não verifica, não vai atrás, entendeu? Isso é um absurdo. Com nada na vida você pode fazer isso, exceção da Igreja Católica e os dogmas. Aí você pode, mas aí eu falo sobre isso depois. Não, eu falo sobre isso agora, senão você vai ficar achando que eu sou hipócrita. Os dogmas, eles são verdades de fé irrefutáveis, já verificadas. Se você quiser pegar dogma por dogma, estudar eles a fundo, passar a sua vida inteira focado num dogma, você vai ver que ele é verdade. Você perdeu o seu tempo. Enfim, outro assunto. Voltando ao assunto. O pastor, ele prega pro protestante uma coisa absurda e ele assume como verdade. Ele não verifica os fatos, as fontes, ele não vai atrás para ver se é isso de verdade. E eu te mostro uma coisa muito interessante. A maioria dos protestantes que vão atrás das informações acabam se surpreendendo com a verdade que a Igreja Católica mostra. Porque eles veem, caramba, me ensinaram errado, eu estava equivocado, eu achei que era assim, mas de fato vocês fazem diferente, a gente está com uma visão errada porque a gente não vai ver como é que é. Muito protestante, quando chega na missa, fica maravilhado como aquilo é bíblico e perfeitamente lindo. E eu não estou falando somente da Tridentina, não, qualquer rito da Igreja Católica, são uns 30 e tantos ritos.
todos maravilhosos, todos lindos, todos aprovados e utilizados pela igreja. A beleza da história da igreja, da vida dos santos, é tão profundo. Enfim, eu vou me perder aqui falando da igreja. Se um pastor ou qualquer um, ou você mesmo, pensar assim, os católicos são burros porque eles acham que Nossa Senhora é Deus. Verifique isso, pelo amor de Deus, porque não achamos que Nossa Senhora é Deus. Eu vou te adiantar uma pesquisa já, procure sobre dulia, hiperdulia e latria. Procura, custa nada. Pra você não pagar de bobo falando coisa pros católicos, que eles vão ficar falando assim, meu Deus, esse cara não tem internet para verificar o que ele está dizendo. Não custa nada você ir atrás do que te falam, para ver se é verdade ou não. Essa é questão de inteligência, né? Então, tendo esses 3 pontos em mente, a gente precisa, ao conversar com o protestante, saber essas 3 dificuldades, para poder orientar melhor a nossa conversa e a nossa caridade ser mais perfeita. Senão a gente acaba se envolvendo em debate que aí começa a entrar a parte de ego, a gente começa a querer mostrar que a gente está certo, etc, blá blá blá. Pode ocorrer, pode, mas o certo é somente a gente tentar ajudá-los a enxergar a verdade que, infelizmente, eles não estão enxergando. Eu jurava, eu não posso jurar, eu achava que com o advento da internet, os meios protestantes ficariam mais enfraquecidos, a igreja mais forte, porque é verdade, inclusive, Padre Paulo Ricardo. Coloque isso no seu navegador do YouTube e você vai encontrar qualquer assunto. Bota assim, católicos adoram imagens? Padre Paulo Ricardo, ele vai explicar para você. Católicos adoram santos? Padre Paulo Ricardo responde para você. Católicos, sei lá, não sei, procura. Esse foi o vídeo de hoje, meus caros. Se você ficou muito irritado comigo, por favor, deixe seu comentário. A gente pode conversar por alguns momentos de forma educada, depois você pode me xingar. Siga o canal, siga o Twitter, que também tem um link aqui na descrição, que é o meu Twitter. Eu posto frases, músicas, etc. lá, às vezes quando eu tô com vontade. Nem sempre eu lembro que existe o Twitter, mas se você quiser me seguir por lá, siga. E fique agora com o que os anônimos descobriram invadindo o Vaticano. Plim, 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 plim.